A paz do Senhor Jesus. Hoje é Páscoa, é o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia especial no qual também nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu creio que cada família reunida nas suas casas não vão estar perdendo, essa grande oportunidade de poder fazer como era costume, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, e diz que eles reuniam, a grande igreja reunia ali o povo para poder celebrar a ceia do Senhor. E nós cremos que muitas das vezes isso acontecia também nas suas casas. E hoje, pela primeira vez, depois de muitos anos, estamos nós fazendo isso também dentro das nossas casas. E é importante você saber que essa tradição, este costume, vem de muitos anos. Mas hoje, nós reunidos na casa do Senhor, fazemos também como igreja do Senhor, essa tradição que é a ceia do Senhor. Duas coisas Deus nos deixou através de Jesus para fazermos depois da morte de Jesus, que seria o batismo, para continuarmos fazendo esse propósito de trazer a pessoa à igreja através do batismo e celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, que seria um memorial até a volta do Senhor. Porque nós entendemos que estamos alimentando da carne e do sangue do Senhor Jesus. Mas nesse dia eu quero deixar aqui uma palavra que vai levar você a ter uma consciência do que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque, como diz a palavra de Deus, Jesus, ele ressuscitou, mas para muitos ele ainda está morto. Como é o caso dos judeus que não acreditam na ressurreição, os romanos mesmo, eles foram comprados para não estarem revelando aquela verdade daquela noite, daquela manhã, quando Jesus ali foi visitado naquele túmulo por um anjo do Senhor que removeu aquela pedra para mostrar verdadeiramente que Jesus ele havia ressuscitado e saído daquele local. Mas o que mais nos chama a atenção, que eu gostaria de compartilhar hoje com a igreja, está no livro de São João, no capítulo 20, que fala assim, a partir do versículo 6. E Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Por ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentro dos mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Aqui nos diz a palavra de Deus que quando Pedro entra dentro do sepulcro, ele encontra algo diferente ali. Ele vê os lençóis que estavam ali embolados, mas o lenço de Jesus, ele foi deixado enrolado, ele foi deixado em um lugar à parte. Eu estou lendo aqui numa tradição, que é uma tradição que é traduzida, uma tradução que foi traduzida por João Ferreira de Almeida, que é revista e atualizada no Brasil. Mas tem uma tradição, que ela é contemporânea das edições passadas, que diz o seguinte, que quando eles entraram no sepulcro, o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Na minha tradução aqui da revista atualizada está dizendo que o lenço ele foi deixado à parte, mas nessa tradução está dizendo que ele foi enrolado. Quer dizer, ele não estava embolado juntamente com os lençóis, mas ele foi enrolado. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus ele fez algo diferente através daquela demonstração. Se os lençóis ficaram ali enrolado, embolado naquele lugar lá, e enquanto isso o lenço estava enrolado, havia algo para dizer a respeito disso. E segundo nós, estudando a palavra, e também as tradições e costumes dos judeus, nós sabemos que quando se celebrava a ceia,
os judeus, eles se sentam à mesa e celebravam a sua ceia, havia uma tradição, um costume também, porque toda a família se sentava à mesa e havia aqueles que serviam à mesa. Os que serviam à mesa, eles eram como se instruídos a estarem ali do lado para receber um comando do seu senhor a estar servindo à mesa. E diz a palavra de Deus que quando o seu senhor ele se levantava juntamente com a sua família, o servo ele não poderia pegar ou tocar em nada na mesa se o seu senhor deixasse um sinal para ele naquela hora. E o sinal era, se o lenço estivesse embolado juntamente com as outras coisas na mesa, ele poderia pegar tudo aquilo que estava sobre a mesa. Mas se ele chegasse e visse que o lenço estava enrolado ou dobrado em um lugar separado, ele não poderia chegar e dizer que estava pronto para encerrar aquela tradição ou retirar aquela mesa. O que nos leva a entender essa revelação que nos mostra a palavra de Deus? Eu recebi essa semana, umas semanas atrás, eu estava até vendo essa mensagem a respeito disso, e eu fiquei ali orando e falando, Senhor, isso é tremendo, porque diz aqui a palavra de Deus. A noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele celebrou a ceia com seus discípulos, mas aquela ceia, ela ainda não foi retirada do ambiente, ela não pode ser retirada do ambiente por uma razão, porque aquele lenço que Jesus usou, para poder cobrir a sua face ou enrolar a sua cabeça, o próprio Jesus, ele não deixou ele de lado embolado, não, ele foi enrolado e colocado à parte para demonstrar que aquilo que ele fez ainda não estava completo. Não era para poder dizer que estava tudo feito ali como hora de retirar, hora de acabar com tudo, hora de encerrar o alimento, encerrar tudo. Não. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus ainda continua com a mesa posta para nós celebrarmos aquilo que ele veio para nos dar, que é a vida. E segundo a palavra de Deus diz que Jesus, quando ele celebrou a última ceia, você sabia que a ceia tem um propósito? A ceia não é somente algo que foi feito para, vamos dizer assim, entrar na história e ter um significado qualquer. Não. A ceia, a Páscoa, ela foi instituída para mostrar para um povo o poder de Deus através do sacrifício e do derramar do sangue e o poder de Deus para libertar a pessoa da morte. Isso está lá no livro de Êxodo, onde diz a palavra de Deus que quando o povo de Deus estava para sair do Egito, a última praga que viria sobre o Egito seria a morte dos primogênitos. Os primogênitos do Egito foram afetados pela morte por causa de algo que eles não fizeram, mas Deus instruiu o seu povo a fazer, que era celebrar aquela Páscoa e colocar o sangue do cordeiro no umbrais das suas portas. A Bíblia diz que quando eles fizeram isso, naquela noite, o cordeiro que foi sacrificado, ele foi assado e toda a família deveria participar daquele cordeiro, comendo o cordeiro. Nada poderia sobrar até o dia. O que aconteceu naquela noite? Havia duas coisas sendo feitas. Primeiro, que quando passaram o sangue no umbral daquelas portas, eles estavam protegendo as suas casas, porque o anjo do Senhor veio para aniquilar todo o primogênito que estava no Egito, inclusive até Israel, se não tivessem feito o que Deus havia mandado. Então, quando eles fizeram este ato, eles estavam se protegendo, eles estavam se guardando daquele dia, daquela noite, da matança dos primogênitos. E diz a Bíblia que, por um lado, eles estavam não só sendo protegidos, mas alimentando daquele cordeiro. Isto quer dizer o seguinte, que aquele cordeiro foi alimento e proteção.
Assim como nós hoje temos o sangue de Jesus, que nós clamamos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre todos os lugares aonde nós estamos, também temos proteção, porque a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus, ele não só nos perdoa, mas nos liberta, nos livra de todo o mal. E nós cremos que o sangue de Jesus que foi derramado foi para a remissão dos nossos pecados, foi para nos proteger da morte, uma morte que hoje nós sabemos que é espiritual, porque morremos também fisicamente, mas uma coisa nós temos, a ressurreição que Jesus Cristo teve, assim também nós vamos passarmos por ela. E diz a palavra de Deus que quando Jesus, isso ele fez, vamos dizer que ele próprio pegou aquele lenço, enrolou aquele lenço e deixou em um local. Ele estava dizendo, a mesa ainda não deve ser retirada, porque nós temos que continuarmos a alimentarmos do Senhor Jesus Cristo. Não é tremenda essa revelação? Uma vez que, embolado o lenço, era retirada a mesa e não mais se fazia aquela ceia. Mas se o lenço estava à parte, enrolado, em um determinado lugar, dobrado, não sei como deveria ficar, mas uma coisa é certa, ele estava sendo colocado à parte. Então o servo, quando entrava naquele ambiente, naquele lugar, ele percebia que ele não poderia remover aquela mesa. E o que significa essa mesa? Significa aquilo que nós hoje fazemos, não por uma tradição, mas por uma ordem do Senhor Jesus. Porque todas as vezes que reunidos em meu nome, vocês estarão celebrando algo que ainda é permanente até que eu venha, diz o Senhor. Não é tremendo isso? Nós podemos hoje sentar na mesa e comer o pão e beber o suco ali, o vinho, o cálice do Senhor, e saber que esta mesa, ela ainda não foi retirada de nós, ela ainda está preparada para nós. E o Senhor diz que esta mesa foi preparada também para nós no dia do Senhor. Haverá um dia em que nós vamos nos sentar com Ele e nos alimentar com Ele. E olha, quem vai estar servindo, oh, aleluia, quem vai estar servindo é o próprio Senhor. Porque ele ainda é servo, e ele disse que nós seremos servidos ali naquele dia. E eu louvo a Deus por isso, porque nessa tarde, nessa noite, em que nós estamos agora celebrando a ceia do Senhor, eu creio que você está aí na sua casa, você já está preparando este alimento, ou já preparou, e vai poder sentar e vai poder glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque este alimento faz parte ainda da nossa vida e do nosso cotidiano. Nós, como igreja do Senhor, entendemos isso. Jesus faz uma observação naquela noite, que havia alguém que iria o trair. A traição, ela existiu, e eu creio que foi um propósito de Deus aquilo. Mas eu quero orientar você a como sentar na mesa do Senhor. Lembre-se, a mesa ainda está aposta. A mesa ainda não foi retirada. A mesa ainda está ali, tudo posto para nós participarmos. Quando você pega, como Paulo instrui a igreja de Coríntios, o pão e dá graça, e você parte aquele pão, e você alimenta dele, e quando você pega aquele suco, você ainda está como se estivesse naquele mesmo ambiente em que o Senhor Jesus esteve. É por isso que é muito importante nós termos consciência do que nós estamos fazendo na mesa do Senhor. Lembre-se, como eu disse aqui antes, a mesa ainda não foi retirada, ela ainda permanece, e quando nós sentamos nela, é como se nós estivéssemos sentando também naquele mesmo lugar onde Jesus sentou com seus discípulos, onde Jesus ele tomou ali o pão e deu graça, onde Jesus pegou aquele cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue de uma nova aliança que eu faço convosco, um novo mandamento, um novo testamento, no qual é feito por vós. Lembre-se disso. Sentar nesta mesa significa fazer parte daquele momento em que o Senhor Jesus esteve ali com os seus discípulos, e nós ainda continuamos nesta mesma mesa. Um dia,
o Senhor nos levará a sentar novamente nesta mesa. Se isso tivesse acabado ali naquela noite ou na ressurreição do Senhor, não tivesse feito este ato de colocar o lenço à parte, enrolado ali, teria sido consumado todo este ato. Acabou, não precisaríamos fazer mais nada. Mas não, aquele lenço deixou claro, a mesa ainda continua posta. A mesa não foi retirada, a mesa ainda continua para alimentar-se dela, alimentar do que está nela. E o alimento que nós hoje encontramos nesta mesa é o pão que simboliza a carne do Senhor, é o sangue que simboliza o suco da uva que simboliza o sangue do Senhor, e nós estamos alimentando deste sangue. Como diz a palavra de Deus, quem de mim não se alimenta, diz o Senhor, não tem parte comigo. É importante você alimentar deste pão e desse suco. É importante você alimentar deste vinho e deste pão. É importante você alimentar porque ele ainda está posto ali naquela mesa. Participe, esteja atento, para que você possa verdadeiramente ter a consciência de que está alimentando do Senhor e não de algo que foi passado. Não foi passado, ainda permanece. E nós hoje estamos voltados para isso, porque estamos hoje, na graça de Deus, celebrando a Páscoa. A Páscoa não é somente a ressurreição. Não, igreja, em nome do Senhor Jesus. Páscoa não é somente a ressurreição. Páscoa é o alimento, Páscoa é a liberdade de poder sentar na mesa com o Senhor e continuarmos alimentando de algo que Ele nos deu para termos liberdade, porque a primeira Páscoa simbolizou isso, a liberdade contra a morte, contra a escravidão, contra a opressão, a liberdade de poder sair da escravidão e entrar numa direção de um novo local que nos dá liberdade. E essa liberdade, hoje nós sabemos que quando Jesus voltar para colocar esta mesa em um lugar que Ele preparou para nós, Ele vai nos mostrar que isso ainda não estava terminado. Mas quando Ele um dia fazer isso, eu posso dizer para você, já está consumado. O que o Senhor realmente fez naquele dia. Ressuscitou porque a mesa está posta. Ressuscitou para que pudesse marcar o início da história da nossa ressurreição. Jesus está vivo e que você possa crer nisso e você possa acreditar nisso, que ainda não acabou, não terminou a Páscoa. A Páscoa continua até o dia do Senhor. Que Deus abençoe, fique na paz, um abraço a você, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar. Eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque eu creio, Senhor, que naquele dia, naquela manhã, o Senhor não só saiu daquele sepulcro, mas deixou um aviso ali para nós, para que nós pudéssemos continuar celebrando aquilo que foi celebrado no dia em que o Senhor foi entregue para ser ali levado ao julgamento e até mesmo à morte. Naquele dia da tua ressurreição, o Senhor deixou claro, a mesa ainda continua posta. Não deveria se mexer nela, não deveria tocar nela, porque esta mesa nós ainda estaríamos participando dela. E esta mesa foi aquela mesa em que o Senhor preparou para os seus discípulos e para nós alimentarmos da tua carne e beber do teu sangue, através daquele pão e através daquele vinho. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que nesse dia nós abrimos o nosso entendimento para compreender, Senhor, que a tua palavra diz a verdade. A tua palavra está clara em nos revelar o teu propósito. E eu creio, Senhor, que hoje, ao sentarmos nesta mesa, estamos participando da mesma forma como estávamos ou como estiveram participando os seus discípulos no passado.
Senhor, que o nosso coração não seja um coração de trair e nem de enganar, mas seja um coração, Senhor, aberto, voluntário a servir ao Senhor em espírito e em verdade. Um coração, Senhor, a confessar e a declarar a tua grandeza e o teu amor em todos os lugares aonde for. Um coração alimentado do Senhor, um coração, Senhor, voltado a te servir e a fazer a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa esta vida que está ouvindo este áudio, Senhor. Abençoa, Senhor, esta vida, Senhor, que está participando, ó Deus, e que tem participado deste momento. Senhor, muito obrigado por tudo, pela revelação, pela palavra que o Senhor nos dá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que esse dia não seja somente um dia marcado, Senhor, para crermos na ressurreição ou na Páscoa, mas que seja um dia marcado para nos mostrar que o Senhor ainda é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, e que o Senhor sempre será. E nós cremos nisso, que um dia o Senhor que está preparando esta mesa, o Senhor que ainda tem esta mesa na sua presença, nós estaremos junto com o Senhor ali participando no reino, como o Senhor declarou, e nós estaremos ali, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador e receba a sua palavra em nome de Jesus. Amém.